Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Josinei Araújo e você está no canal Poupança 2.0. Hoje eu vou falar com você sobre CDB. Essas três letrinhas que você deve aí receber no e-mail, ver na internet e não sabe o que é. Vamos conhecer o que são os CDBs, vamos ver como é que você investe, quais são os custos, vamos ver tudo direitinho para você ter mais um conhecimento nessas paradas que a gente está fazendo fora da poupança. Você já conheceu a primeira parada, que são os títulos públicos, a segunda parada, que são os fundos DI, e hoje a gente vai para a nossa terceira parada, que são os CDBs. Então, vamos lá? Vem comigo! É isso aí, hoje eu vou falar com você sobre CDB. Essas três letrinhas que você geralmente encontra por aí navegando na internet ou recebe do seu banco. E a gente vai ver então o que é o CDB. O CDB, ele está numa categoria, digamos, acima do Tesouro Direto e Fundo DI. Você já pôde conhecer tanto um quanto o outro nos vídeos anteriores. O CDB está acima, por quê? Porque existe aí uma categoria de risco-retorno, né? O CDB ele tem um risco um pouco maior do que o Tesouro Direto e os fundos DI. E aí, quanto maior o risco, essa é uma regra de investimento, quanto maior o risco, também maior tende a ser o retorno. Não necessariamente vai ser maior, mas tende a ser maior o retorno. E aí o CDB, como ele está numa classe um pouco mais arriscada, ele tem que oferecer um retorno maior do que o Tesouro Direto e os fundos DI. A poupança permanece lá na base, né, remunerando quase nada para você. E o que são os CDBs? O certificado de depósito bancário é um título de renda fixa enquadrado na categoria dos títulos de crédito privado, que costuma ser o destino preferido de quem está começando a investir. Essa preferência se deve ao fato de que o CDB tem uma dinâmica muito parecida com a da poupança. Então, quando a gente fala em crédito privado, você tem que entender que é um crédito que é uma remuneração que é oferecida por uma entidade privada e não pública, como no caso do Tesouro Direto. Quem vai receber o teu investimento e quem vai te pagar os juros daquele investimento é uma entidade privada e não uma entidade pública. Por isso que a gente chama ele de categoria dos títulos de crédito privado. E a preferência se deve porque é muito parecido com a poupança. Geralmente você consegue aplicar num CDB de forma bem fácil, como se você estivesse aplicando na poupança. E as características dos CDBs? Nós temos aí, essas são as principais características dos CDBs. Títulos de renda fixa de crédito privado, como eu já falei, são sempre ofertados pelos bancos e na prática é um empréstimo que você faz ao banco. O banco ele precisa de dinheiro para tocar o negócio dele, para emprestar, para financiar, e aí ele não consegue ir só dos depósitos que as pessoas fazem. Precisa captar mais dinheiro e oferece o CDB para fazer essa captação. Então, funciona basicamente assim, o dinheiro está com você, ele vai para o banco através da compra do CDB que você faz, da aplicação que você faz, e aí o banco pega esse dinheiro de todos os CDBs que ele conseguiu vender e aí vai emprestar para as pessoas. O fluxo é esse. Você faz um aporte, o banco empresta às pessoas, as pessoas pagam o empréstimo com os juros e aí o banco vai e te remunera, né, com base na taxa que foi ou pré-acordada ou pós-acordada, né, de acordo com o CDB que você comprou. Note aí que existe o spread bancário. E onde é que eu vejo isso? Você vê que quando as pessoas pagam o empréstimo para o banco, a quantidade de juros é maior do que aquela que o banco paga para você. Então ele sempre fica com uma parcela maior dos juros que eles recebem. E os tipos de CDB que existem?
Existem 3 tipos básicos de CDB. Os pré-fixados, né, você já conhece o percentual de rendimento na hora que você vai comprar. Os pós-fixados, que são indicado apenas um percentual em cima de uma referência, né, geralmente o CDI. E os híbridos, que é definido um percentual na compra, você tem lá um certo percentual, mais um índice que vai ser seguido, geralmente é o índice de inflação, o IPCA. E o que observar, né, quando você vai investir no CDB? Para investir no CDBs é necessário verificar algumas informações. Mesmo não cobrando taxas de administração, você deve ficar muito atento aos seguintes dados do CDB ofertado. Bastante atenção. O banco ofertante do CDB, né, se ele possui saúde financeira para honrar o pagamento. Então, quando você encontra um CDB pagando muito, um percentual muito alto, não necessariamente vai ser uma boa compra, porque aquele banco pode estar com muita dívida, sem capacidade de pagar, de fazer os seus pagamentos, e aí você pode ter um grande prejuízo no futuro. O percentual sobre o CDI oferecido nos CDBs atrelado ao CDI, então você não deve aceitar menos do que 100% do CDI. Se você comprar um CDB menor, pagando menos do que 100% do CDI, é melhor estar colocando dinheiro no Tesouro Direto, por exemplo. E a liquidez do CDB, né? Se é possível resgatar o valor a qualquer momento ou somente lá no vencimento. Então, como os títulos públicos, a gente viu, alguns CDBs eles possuem data de vencimento. E aí os bancos ou não deixam você tirar o dinheiro antes do vencimento, ou então deixam você tirar, mas aí eles cobram uma taxa e aí você vai perder a sua rentabilidade. E o valor mínimo para o investimento? Como os CDBs variam de acordo com as necessidades de dinheiro dos bancos, cada um deles irá definir as características dos certificados, inclusive o valor de aplicação mínima. Então isso varia conforme a necessidade do banco, né? Não existe uma regra que se aplique a todo mundo. É possível encontrar bancos oferecendo CDBs a partir de R$100, geralmente atrelados a uma baixa rentabilidade. R$500 é um valor adequado para encontrar CDBs com rendimentos superiores à poupança. Então, se você tem lá R$500, você já pode encontrar aplicar em alguns CDBs aí com um rendimento bem superior à poupança. E os custos de investimento nos CDBs? Os CDBs eles possuem custos menores do que os outros produtos financeiros. Não há taxa de administração, como a gente viu tanto nos títulos públicos quanto nos fundos DI. O custo da transferência bancária, se o CDB estiver sendo comercializado por uma corretora, você vai ter que fazer lá um DOC e um TED. Também, como eu já falei nos outros vídeos, isso pode ser evitado e eu vou fazer um vídeo no futuro falando sobre isso. IOF, cobrado apenas se você sair do CDB antes de 30 dias da data da compra. E o imposto de renda é calculado em vários percentuais de acordo com os rendimentos e com o tempo que está aplicado. Algumas dicas bastante importantes. Apesar de ser uma forma de investimento rápida e prática, é importante saber. Todos os bancos oferecem CDBs, mas geralmente os CDBs encontrados nas corretoras possuem rentabilidades mais atrativas. Então, o teu banco lá pode te oferecer algum CDB, mas se você fizer uma comparação com os CDBs que são comercializados pelas corretoras, você vai ver a diferença muito grande nas rentabilidades oferecidas. Nunca invista em um CDB sem pesquisar como está a saúde financeira do banco ofertante. Mesmo com a garantia do FGC, a gente vai falar também o que é o FGC no futuro, você pode ter uma bela dor de cabeça. Então sempre pesquisa como é que está a saúde financeira desse banco que está ofertando o CDB. Nos CDBs atrelados ao CDI, procure um que pague no mínimo 100% do CDI, como eu já falei. E nos CDBs pré-fixados, procure um que pague pelo menos 10% a mais do que os títulos públicos pré-fixados estão pagando. Como eu falei lá no início, esse é um produto mais arriscado. Então você tem que procurar uma rentabilidade maior do que a que você encontra nos títulos públicos. Não vale a pena pegar um CDB que está pagando a mesma coisa de um título pré-fixado, do Tesouro Direto,
porque aí o risco é maior e você está recebendo praticamente a mesma coisa. Existem várias rentabilidades e prazos. Você vai escolher um CDB que se aproxima da sua estratégia de investimento. Tudo vai depender de para que você está guardando aquele dinheiro. Se é para uma viagem, para comprar um carro, para aposentadoria. Então você vai escolher um CDB mais próximo da sua estratégia. Alguns exemplos de oferta de CDB. Esses são ofertas que eu recebi essa semana, por exemplo. CDBs distribuídos por corretoras. Você vê a primeira oferta aí, CDB com rentabilidade de 13,8% ao ano. A rentabilidade está muito grande. Ele faz inclusive uma comparação aí com a poupança 69%, Tesouro prefixado 93%, CDB aí que ele está sendo ofertado 122%, 250% maior do que a poupança, né? E coloca inclusive em letras garrafais aí esses 250. A projeção acima considera o desconto do imposto de renda, o investimento mínimo é de R$1.000 no caso dessa oferta aí. Um CDB prefixado de 3,8% ao ano bruto. O banco eu não estou aqui para fazer nenhuma propaganda, então eu não coloquei o nome do banco aí. O prazo de 7 anos e resgate somente no vencimento. Essa informação é bastante importante. Se você aplicar nesse CDB, você só vai ter essa rentabilidade que está sendo aí propagandeada após 7 anos. Você só vai poder tirar o dinheiro daqui a 7 anos. Outras ofertas que eu recebi aí, CDB de 114% do CDI, CDB de 119%, 122% do CDI. Também não estou mostrando o nome dos bancos aqui, né? Não estou fazendo propaganda. As aplicações mínimas são de R$1.000 e aí variam os prazos. 1 ano, 2 anos, 4 anos. Você aplica nesses CDBs, mas só pode sacar o dinheiro nesses prazos aí. São alguns exemplos de CDB que eu recebi no meu e-mail essa semana. E aí toda semana chega bastante oferta. Você tem que escolher exatamente aquilo que se aproxima mais da sua estratégia de investimento. Bem, sobre CDB, era isso que eu tinha para mostrar para você hoje. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí a tua dúvida nos comentários do vídeo que eu vou responder o mais breve possível. E aí, deu para conhecer o que são os CDBs? Ficou tudo claro? Se não ficou, por favor, deixa o seu comentário aqui no vídeo, deixa a sua dúvida que assim que eu puder, eu vou responder para você. No vídeo de hoje você viu o que são os CDBs, que são certificados de depósito bancário, que só os bancos que comercializam, é meio que um empréstimo que você faz aos bancos. E aí você viu o que eles são, para que eles servem, né, o que o banco faz com o dinheiro que recebe, quais são os custos envolvidos, os impostos. Ficou tudo bem claro nesse vídeo de hoje. Mas se você tiver alguma dúvida, me escreve que aí eu vou tirar essa sua dúvida sem problemas. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, compartilha, ativa as notificações lá no sininho. Toda vida que eu lançar um vídeo novo, você vai receber. E aí, manda para o máximo de pessoas que você conhece, para você também ajudá-las a saírem da poupança. Posso contar contigo? A gente segue junto e se encontra no próximo vídeo. Até lá!